Graça e paz, bem-vindo ao Fire, essa é a semana da intimidade. E eu faço votos que você esteja cada vez mais íntimos do Senhor. Não tem como nós colocarmos isso numa escala de ação. Intimidade é coisa que a gente adquire andando junto, andando perto, conversando. Alguém usa a expressão comendo 1 quilo de sal. Quando a sua vida devocional é uma realidade, você começa a se tornar íntimo de Deus. Deus começa a tratar com você e a trazer segredos ao seu coração, a revelar os seus propósitos. Tantas boas coisas acontecem na sua vida. Nesse tempo devocional, eu quero olhar lá para Gênesis capítulo 6, a partir do verso 6, eu quero falar sobre alguém que foi íntimo de Deus. Esse alguém se chama Noé. Olha só, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, e o homem e animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé, em meio a uma geração corrupta, a uma geração desviada, faz uma escolha e ele caminha um passo diferenciado. Ele é alguém que se diferenciava de todos os demais, de toda a multidão, porque ele tinha uma postura onde buscava andar com Deus, caminhar sobre os seus princípios. Esse texto aqui é colocado, Deus olha para o homem, vê o seu pecado, os seus caminhos, os seus desvios, e diz: chegou a hora de eu interromper a minha história com o homem. O homem se desvia voluntariamente, ele quer distância da minha pessoa, pois então eu vou riscar o homem da história, eu vou acabar com a raça humana, vou acabar com os animais, com as aves. Mas é interessante que nesse processo avaliativo de Deus, surge um personagem diferenciado, Noé. E o texto diz: Noé achou graça diante do Senhor, porque suas ações eram diferenciadas. Veja, um homem, a sua atitude em meio a toda uma terra corrompida, atrai a misericórdia de Deus, porque o plano de Deus é um plano de misericórdia, o plano de Deus é um plano de redenção, o plano de Deus é um plano de salvação. Mas nós vemos aqui então, quando uma geração inteira se desvia, um só diz: vou fazer a coisa certa, e caminha nessa direção, e então Deus chama-o para viver o seu propósito. Enquanto todos têm de novo uma chance, porque Noé ao todo demorou 100 anos para construir a arca. A construção da arca foi a pregação de Noé. A construção da arca foi a oportunidade que Deus deu aos homens para se arrepender dos seus maus caminhos e mudar as suas ações. Mas mesmo com 100 anos de pregação literal, Noé pregava um prego daquela maneira, eles ouviam aquele barulho, ele falava de uma chuva, ele falava de uma inundação, ele falava de redenção, ele abria a oportunidade para arrependimento, mas mesmo assim as pessoas continuavam no seu próprio passo, no seu próprio pecado, nas suas próprias ações, no seu desvio voluntário. Mas Noé continuou andando com Deus, porque enquanto o povo se desviava, Noé cumpria o plano de Deus sobre a sua vida. Durante todo esse período, Deus deu um plano de ação, e Noé ia fazendo. Ele foi ajuntando os animais, ele foi montando a arca, ele foi dando todo o acabamento que Deus pediu, ele foi esperando o tempo certo. Muitos anos se passaram, alguns disseram: Noé é um mentiroso, mas ele se manteve firme com Deus. Andar com Deus requer posicionamento, requer perseverança, requer opinião. Nesse tempo onde todo mundo tem que seguir um padrão, todo mundo tem que andar no padrão da sociedade, essa
felicidade artificial, que é bonita aos olhos porque está na foto, mas atrás da foto a tristeza, a depressão e muitas malignidades. Nós sabemos que o homem de hoje sofre como nunca antes, apesar do grande conhecimento que tem, apesar dos recursos que tem. O homem é alguém doente nas suas emoções, e o segredo da liberação é realmente nos reconectarmos com Deus. Noé conseguiu passar um tempo de oposição tão grande, porque ele estava conectado naquele que é a força da vida, aquele que sustenta tudo, aquele que guia os passos. Noé andava com Deus, e porque ele andava com Deus, Deus salvou a ele, a sua família, seus filhos e também um casal dos animais de cada espécie. Fez uma separação tão profunda, levou-os todos para um novo tempo. E eu quero te chamar a ser como Noé, em meio a uma geração corrupta, se manter firme com o Senhor, se colocar debaixo da orientação de Deus e viver um tempo de intimidade diferenciado. Deus tem sonhos e planos para quem se mantém firme, para quem se mantém fiel, para quem se mantém íntimo, porque a conversa e o diálogo com Deus apaga todo o ruído do mundo e nos dá vitória em meio às tentações, em meio ao pecado, em meio às lutas do mundo, e nos faz vencedores no plano de Deus. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém.